e fala ainda sobre o Palmeiras. Tenho contado para vocês que o Verdão insiste no meia, né? E o Endrick, ao que parece, revelou mistério. Maurício, do Internacional, pode ser o jogador que o Palmeiras ainda busca para reforçar o elenco para a temporada de 2024, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira pré-olímpica que venceu a Venezuela por 2-1 na noite dessa quinta-feira lá na Venezuela. O gol da vitória saiu já nos acréscimos, assistência do Endrick e gol do Biro, jogador do Corinthians. Com o resultado, o Brasil pulou para a segunda colocação e vai para a última rodada com chances reais de classificação. O Paraguai tem 4 pontos, o Brasil tem 3, a Argentina tem 2 e a Venezuela tem 1. Domingo tem Brasil e Argentina. A vitória classifica o Brasil para a Olimpíada, o empate deve classificar. A única chance de o Brasil ser eliminado com empate é se a Venezuela vencer o Paraguai por exemplo, um gol de diferença. Quero contar ainda que nesse jogo, depois da vitória do Brasil contra a Venezuela, o pai do Endrick, o seu Douglas Ramos, foi alvo de um ato racista. Um torcedor venezuelano imitou um macaco. Tudo isso filmado e registrado. Para falar sobre o Palmeiras, e Endrick acabou ajudando a imprensa a descobrir quem é o meia que o Palmeiras segue negociando para reforçar o time para 2024. Trata-se de Maurício, meia atacante do Internacional. A notícia sobre o interesse do Palmeiras não é nova. O Palmeiras fez algumas investidas para tentar tirá-lo do Internacional. O que ninguém sabia é que o Palmeiras insiste nessa contratação. E o Endrick, meio que em tom de brincadeira, mas também para demonstrar a intenção de contar com o Maurício, escreveu em suas redes sociais o seguinte, abre aspas, ele posta uma foto dele com o Maurício na Seleção Brasileira Olímpica e escreve: "E aí, vem ou não? A 20 te espera." A repercussão foi tão grande que o Endrick resolveu tirar essa postagem e substituiu por uma outra dizendo que é muito fã do meia, que ele é muito bom jogador. Mas a informação já havia sido passada. Eu fui atrás, conversei na manhã dessa sexta-feira com uma pessoa do Palmeiras. Ela disse que foram 3 propostas feitas ao Internacional e o Inter sempre pedindo algo na casa dos 12 milhões de euros, até porque o Colorado tem apenas 50% dos direitos econômicos. O André Curi, que é o responsável pela carreira do Maurício, ainda não desistiu da operação e o Palmeiras tenta convencer o Inter a fazer o negócio. Se acontecer, trago novidades para vocês. Só para completar, depois da vitória por 2-0 do Palmeiras contra o Ituano nessa quinta-feira, lá na Arena Barueri, Abel Ferreira falou sobre Breno Lopes e a chance dele se mudar para o Vasco. A frase foi a seguinte, abre aspas, "É tão difícil contratar jogadores que eu não posso dispensar atletas como o Breno. Trata-se de um grande atleta que gostamos e sei que ele está contente por pertencer a esse grupo campeão", fecha aspas. Não há mais negociações entre Palmeiras e Vasco. Por Breno Lopes, o atacante permanecerá no Verdão. Um meia jovem, versátil, participativo em momentos decisivos do jogo, com preço acessível de compra, poder de revenda, acostumado a decisões, acostumado a torcidas grandes, vitorioso na carreira e que se enquadra perfeitamente naquilo que hoje o Palmeiras quer para um jogador de futebol. Estou falando do Caleb do Fortaleza, um jogador que seria a opção perfeita para este exato momento que o técnico Abel Ferreira espera do tal camisa 10, o substituto de Rafael Veiga para os próximos tempos no Verdão. E olha que motivos para isso o Caleb tem de sobra para ser esse cara no Palmeiras. Vem comigo. Like nesse vídeo aqui que hoje é para dar, digamos assim, uma análise, uma sugestão. E por que também não contar um pouquinho de um bastidor a respeito de um jogador que eu considero um destaque recente no futebol brasileiro, que não tem tanta mídia assim, mas que se encaixa perfeitamente naquilo que hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras pensa em termos de atleta. Um jogador que é versátil, um jogador que é participativo em gols ao longo do jogo, um atleta jovem, com poder de compra acessível ao clube, principalmente poder de revenda futuro, que tem experiência já em grandes equipes aqui no futebol brasileiro e, claro, faria perfeitamente não só
a função do Rafael Veiga, que o técnico Abel Ferreira tanto espera que chegue um cara para este elenco, mas também jogar junto com o próprio Rafael Veiga, por que não? Vou falar do Caleb do Fortaleza e olha que o nome dele é muito elogiado por aqui em São Paulo e ele tem um motivo de sobra, ou aliás, o Palmeiras, uma carta na manga de sobra para poder pegar esse jogador. E isso, torcedor do Fortaleza, que está aqui acompanhando esse vídeo, não é para você ficar bravo comigo. Eu estou valorizando um jogador que hoje está inserido num trabalho muito bem feito aqui no Brasil e que jamais vai entregar um jogador desse de bandeja hoje para qualquer grande clube do Brasil. Porque o Fortaleza, depois de muito tempo, de muita dificuldade, tem a sua vida muito equilibrada. Claro, não é um bilionário como o Flamengo, com as receitas do próprio Palmeiras, de São Paulo, de Corinthians, mas o Fortaleza tem a vida estável e hoje pode se dar ao luxo de sim recusar propostas que não estejam à altura do clube, como foi recentemente no caso do Caio Alexandre, em que ele só vendeu o atleta, que interessava ao Palmeiras inclusive, para o Bahia, pelo preço que ele valeu. Então vamos contar um pouquinho dessa história do Caleb, do porquê que eu acho que esse cara poderia ser uma grande solução para o Palmeiras e o que o Palmeiras poderia fazer para tentar tirar este atleta de um clube que hoje certamente vai de novo dar muito trabalho no futebol brasileiro em 2024, que é o Fortaleza. Então fique aqui comigo. Pessoal, é o seguinte, o Caleb, que tem 23 anos, ou seja, já começa dentro do perfil do Palmeiras, ele é um jogador agenciado pela empresa Link, que para quem não conhece, é a empresa gerida pelo André Cury, empresário hoje que é um dos maiores aviões do futebol mundial. Ele, Juliano Bertolucci, esses caras hoje são referências no mercado. Inclusive, o André Cury, recentemente, ele acertou com jogadores do Palmeiras que são praticamente titulares, ou são titulares do Abel Ferreira. O Breno Lopes, que terminou titular, que nesta temporada, né, está em vias de negociar transferência dele, mas até agora não tem nenhuma informação de saída, nada de Vasco, até porque o Palmeiras quer ganhar uma compensação mesmo com o contrato dele terminando no fim do ano, e outros 3 jogadores que esses sim são pilares do Verdão. Marcos Rocha, que renovou o contrato recentemente, Rafael Veiga, que também renovou o contrato nos últimos meses, e Dudu, a grande estrela do Verdão. Esses 3 caras, mais o Breno Lopes, fazem parte do time do André Cury. Ou seja, porta de entrada com um dos principais empresários do Brasil, o Palmeiras tem. Até porque 3 caras fazem parte do time titular do técnico Abel Ferreira. Então esse já é um pequeno, ou no caso, um grande trunfo para essa história girar. Mas o que isso pode também potencializar em relação ao nome do Caleb? É um cara muito bem avaliado no Palmeiras, pelo que eu ouvi dizer, tá? Isso não significa que o Palmeiras tenha feito proposta, etc., tendo atrás do Fortaleza. Até agora, nada. Esse é um vídeo apenas de uma análise sugestiva da minha parte em relação a esse jogador que eu gosto muito, que na temporada passada, com a camisa do Fortaleza, participou de 6 gols, ou seja, marcando 6 gols e com 9 assistências ao longo de 2023. Um Fortaleza que fez um campeonato brasileiro seguro, que foi a decisão da Copa Sul-Americana e uma equipe que, claro, lá no Nordeste é uma referência, e não só mais no Nordeste, né? Aqui no futebol brasileiro em termos de administração. Então, o Caleb é um jogador que, na época em que atuava, em 2023, no Fortaleza, ainda continua em 2024, mas quando conseguiu esses números, era um jogador de transição de meio campo. Ele jogava como uma espécie de um camisa 8 barra camisa 10. Só que nessa temporada, com a saída do Caio Alexandre, o Caleb passou a ser o camisa 10 do Fortaleza. E já nos primeiros 4 jogos da temporada, anotou 2 gols, porque tem muito mais liberdade de chegar. Um Caleb que jogava mais ou menos nessa função, só que um pouquinho mais aberto pela direita, quando era atleta do Atlético Mineiro e que foi colocado na vitrine do futebol brasileiro por Jorge Sampaoli. Ou seja, um jogador que taticamente é trabalhado por grandes técnicos. Falamos aqui de Sampaoli e agora a Vojvoda, que potencializou
o nível desse jogador, repito, de 23 anos. Um atleta que te entrega trabalhar como um meia ponta pelo lado direito, que pode ser um segundo volante, mas agora essa opção de armação de jogadas e tem a característica para ser o tal do substituto do Rafael Veiga. Falo isso porque o Palmeiras procura neste jogador no mercado um atleta que neste momento esteja em potencial de crescimento, que não seja um cara que esteja em radar de grandes clubes europeus ou até de seleção, porque o Palmeiras conta com a convocação do Rafael Veiga para a Copa América e em períodos derradeiros de data FIFA, em que jogos vão acontecer principalmente neste meio de ano com a Copa América, o Palmeiras tem alguém a quem escalar naquela posição. Então o Caleb se encaixa perfeitamente nisso. O Caleb, além de tudo, é um jogador que hoje é avaliado em cerca de 2 milhões, 3 milhões de euros. Só que aí você geralmente dobra esse valor, até porque o Fortaleza adquiriu parte dos direitos desse atleta no ano passado por cerca de 6 milhões de reais e lógico que vai querer ganhar pelo menos o triplo em cima dessa negociação, como foi a história do Caio Alexandre, em que ele vendeu o Caio Alexandre para o Bahia por cerca de 4 milhões e meio de euros. O Caio Alexandre e o Caleb tinham a mesma avaliação de mercado. Ou seja, o Palmeiras com uma conversa séria e não uma conversa para tentar enganar o Fortaleza, que isso obviamente não vai ocorrer, porque o presidente Marcelo Paz é um cara exímio naquilo que faz em termos de gestão e principalmente de leitura de mercado. Se o Palmeiras chegar para conversar direito e com valores corretos daquilo que hoje eu acho que o Caleb vale, seria um negócio muito interessante para as duas partes. Um negócio que poderia girar em torno de 4 milhões e meio, 5 milhões. Dentro daquele perfil que o Palmeiras busca hoje de um jogador de cerca de 23 anos, um jogador experiente aqui no futebol brasileiro, que trabalhou com o Cuca, que trabalhou com o Sampaoli, que foi vitorioso participando das campanhas do Atlético recentemente, campeão de Supercopa, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, que lidou com diferentes formas de jogar tanto no Atlético Mineiro como agora no sistema do Fortaleza do Vojvoda, em que se tornou uma referência no meio-campo. Hoje ele divide a armação de jogadas com o Tomás Pochettino, que é um outro ótimo jogador, mas esse, para ser uma opção ao Palmeiras, por exemplo, já estaria mais fora do perfil por já ter 28 anos, diferente do Caleb, que tem 23, e acima de tudo, pela idade e pelo potencial de compra nesse preço, o Palmeiras teria, daqui a alguns anos, caso se concretizasse um negócio desse, um ótimo poder de revenda com o Caleb, além do ganho esportivo de ter uma grande opção para jogar com o Rafael Veiga ou na própria vaga do Rafael Veiga em algumas oportunidades. Então, este é um vídeo para falar de um cara que, na minha modesta opinião, e daquilo que eu já vi jogar com a camisa do Fortaleza e que o Palmeiras está desesperado para buscar no mercado, e essas são as palavras do técnico Abel Ferreira, de que está na hora de fazer um esforço, entenda-se, comprar um bom jogador e pagar um preço justo por um atleta, este nome pode ser o do Caleb do Fortaleza, um cara com todo o perfil que hoje o Palmeiras desenha para um jogador. Jovem, com preço acessível no mercado, com versatilidade tática, que faz a função de camisa 10, que pode jogar ao lado de um camisa 10, que tem poder de revenda e, acima de tudo, um cara que sempre foi muito correto nas atitudes da informação que eu tenho de outros clubes por onde passou. Tá aí, Palmeiras, vai atrás do Caleb, mas vai atrás com dinheiro, porque o Fortaleza não é bobo não, pelo contrário. Então tá aí, né, rapaziada, informações aí traga pelo jornalista Jorge Nicola e também com Felipe Facincani, são ótimos jornalistas aí que fazem a cobertura do Palmeiras, né, o Nicola faz cobertura de vários outros clubes, mas o Facincani especialmente que faz literalmente do Palmeiras. Para quem não é inscrito no canal deles, o link do canal deles, o nome do canal deles estão aí no vídeo, tá? É canal do Facincani, tá bom? Tem o Instagram dele também, Felipe Facincani, só vocês ir lá no Instagram dele que vocês podem lá. E também se quiserem entrar na KTO do cara aí, ó, Facinca, o código do cara lá, para dar uma moral pro cara, porque o cara só traz informação boa do Palmeiras. Só informação boa, tá bom? E a respeito aí do Jorge Nicola também, que traz informações aí diárias, todos os dias do Palmeiras. Dá uma moral pro cara se inscrever no canal deles, valeu? Então, rapaziada, fora essa notícia aí, Caleb e Maurício
Quem deveria ser o 10 aí do Verdão? Quem seria a melhor opção? Deixa no comentário aí pra você qual a sua melhor opinião aí do camisa 10 do Verdão. Quem seria a melhor opção? Rapaziada, olha só, é o seguinte. Ontem a gente fez um grupinho aí, a gente fez um palpitômetro aí no jogo do Palmeiras. Eu acabei acertando. Quem quiser ouvir, pode ir nos últimos 2 vídeos aí que eu postei atrás e nos últimos áudios que eu falo agora, depois lá no finalzinho do vídeo, eu falei que o placar ia ser 2-0, tá? E o jogo acabou 2-0, então eu ganhei os R$20. E ninguém palpitou 2-0. Mas enfim, a gente vai criar um grupo no Telegram do Palmeiras, só para falar do Palmeiras, é assunto do Palmeiras e trocar uma ideia, trocar uma resenha, conversar entre a gente, se conhecer. É só vocês, quem quiser, é só falar, eu quero entrar no grupo, eu vou criar um grupo e vou deixar o link. É só vocês entrarem no link, tá bom? Aí quando tiver jogo lá, a gente faz um palpitômetro de novo. Quem acertar, a gente vai estimular um valor. Aquele que acertar primeiro, quem falar o primeiro placar entre o primeiro, a gente vai lá. Todo dia que tiver jogo do Palmeiras, a gente faz isso, valeu? Não é cobrado nada, não tem nada pago, não é nada disso não, tá bom, rapaziada? É só pra gente brincar, se conhecer e ter uma comunidade entre a gente mesmo, tá bom? Uma proximidade. Então, eu conto com a sua presença, espero você diariamente no nosso vídeo, valeu? Um grande abraço no coração, tô ficando por aqui, tchau, tchau, até mais tarde.